todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, eu quero declarar nessa noite que a unção do Senhor te alcança, que aonde as nossas mãos, aonde o nosso corpo físico não alcançar, mas o poder do nome de Jesus vai alcançar. E eu declaro agora cura, libertação e restauração. E sua mente agora livre, aberta para compreender a palavra de Deus. Nós iremos ministrar hoje uma palavra rema para a tua vida, uma palavra que vai levantar a sua fé, uma palavra que vai te trazer força, uma palavra que vai te trazer ânimo, uma palavra que vai dar para você condições de você avançar na sua vida com Deus. Em nome de Jesus. Ajeita aqui. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento. O tema que eu quero falar hoje, quando oramos, milagres acontecem. Quando eu oro, quando você ora, quando a igreja ora, milagres acontecem. Qual a oração que Deus ainda não respondeu? Aquela oração que você ainda não fez. A Bíblia fala em Lucas capítulo 9, versículo 29, quando Jesus estava na transfiguração, no versículo 29 fala, e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas vestes resplandeceram de brancura. Qual? As suas vestes resplandeceram de brancura. Então aqui está falando da transfiguração, quando Jesus estava com Pedro, com Tiago e com João. E ele subiu com o monte com o propósito de orar. E lá, quando eles estavam orando, o rosto dele foi o quê? Transfigurado. Tá bom? O rosto dele foi transfigurado. E aqui a Bíblia fala algo interessante. E quem que falava com ele? Moisés e Elias. 2 homens que viram a manifestação do poder de Deus. O ministério de Moisés, ele foi permeado de milagres, de curas, foi permeado de coisas extraordinárias. Acha melhor pegar o microfone? Vamos pegar. Um momento. Glória a Deus. Então, o ministério de Moisés foi permeado de milagres, as 10 pragas, o mar vermelho se abrindo. E o de Elias, a gente nem vai falar, porque você já lembra dos profetas de Baal e o fogo do céu caindo. Então, quando Jesus vai orar, o rosto dele fica transfigurado e ele começa a falar com esses dois homens que na Bíblia são homens cheios do Espírito Santo, que trouxeram libertação, que trouxeram milagres extraordinários sobre o povo de Deus. Olha que coisa tremenda. Mas toda essa transfiguração, essa manifestação, houve através da oração. Então, quando eu oro, milagres acontecem. E quando a gente lê essa passagem, você vê que Cristo se manifesta como Deus ali também. Porque ele é antes de Moisés e ele é antes de Elias. Ele é o princípio. Ele é aquele que em João capítulo 1, versículo 1, que ele está desde o princípio. Ele está ali na criação do mundo, criando todas as coisas. Então, quando ele sobe para orar como homem, há o quê? Uma manifestação divina naquele lugar. Mas tudo que vai ser manifestado é através da oração. Aquele momento que você vai buscar a Deus. E quando a gente lê isso daqui, a gente lembra de poder. Quem lembra daquele ditado antigo? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E às vezes a gente pensa que esse poder é somente uma manifestação do momento.
Mas não, esse poder, a Bíblia diz que Deus opera em nós segundo o poder que opera em nós. Então, quando a gente lê esse momento da oração de Jesus na transfiguração, a gente deve se lembrar que existe regendo sobre a terra poder e força. Poder, só tem um que tem poder absoluto, que é Deus. Satanás tem força. Satanás está submisso a Deus. Satanás está submisso ao nome de Jesus. Por isso que eu falo que Deus só não vai tirar o inimigo do lugar que você não ora e repreende e fala em nome de Jesus. E quando a gente lê esse texto, essa manifestação, e quando os discípulos veem essa manifestação, eles veem algo sobrenatural. Então, muitas pessoas estão submissas não ao poder de Deus. Quando vão orar, a mente delas, a mente das pessoas estão limitadas. Por quê? Porque elas imaginam que na oração ela vai repreender algo que tem mais poder do que Deus. Muitas vezes nas nossas orações parece que a nossa guerra espiritual com os demônios, ela é uma batalha que nós estamos prejudicados, mas não é. Nós já estamos, como é que fala? Com muito bônus nessa batalha espiritual. Primeira coisa que você tem que aprender é que os demônios, eles não têm nenhum poder. Bispa, demônio não tem nenhum poder? Não. A Bíblia diz que o poder está em Cristo Jesus. Ele tomou toda a chave da morte, Ele tomou toda a maldição, Ele tomou as nossas dores, Ele tomou as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos, a maldição, a condenação eterna. Tudo Jesus tomou sobre si, e a Bíblia diz que tudo Ele submeteu aos seus pés e Ele deu à igreja. Então, a liberdade do temor aos demônios, você tem que tirar todo temor que você tem. Os demônios são seres espirituais, mas eles são seres espirituais, agentes do diabo. Não de Deus, do diabo. Eles cooperam para fazer a obra com o diabo. Agora, o temor é para o diabo, que a fé é para Deus. A mesma maneira, toda vez que você tem temor e medo, é um benefício para Satanás e seus demônios. Toda vez que você tem fé, é um benefício para você trazer os milagres de Deus sobre a tua vida. O medo, o temor, ele atrai demônios. Para você ver, quando Jesus entra aqui para orar, ele está atraindo a glória de Deus. Ele está atraindo a manifestação de Deus. Aqui, a manifestação de algo sobrenatural, que o seu rosto mudou. Então, a fé traz Deus para as nossas vidas cotidianas. Ela funciona como um imã. A fé, ela vai atrair o poder de Deus em nossa vida. A fé, ela traz vida. Está fora, vai? Amém? O pessoal está me vendo aí? Amém, queridos? Um momento aí que a gente
Glória a Deus. Vamos continuar. Então, eu falei que o temor atrai poderes malignos. Você vê aqui que Jesus, na transfiguração, quando a glória de Deus se manifesta, Jesus ali, ele está com Moisés e ele está conversando, mas os discípulos ficaram com medo. Os discípulos ficaram com medo, porque o medo e a fé é como água e óleo. Eles não vão se misturar. Não tem como você ter medo e você ter fé. Eu estava com medo, mas eu estava com fé. Não, você tem que tomar uma decisão. Por isso que quando você ora, milagres acontecem, mas não é uma oração com dúvida. A Bíblia diz que não pense que o homem, que é como as ondas do mar, pense ele que vai receber de Deus alguma coisa que ele não vai receber. Por quê? Porque ele não tem fé. Quando as nossas emoções estão cheias de temor e de medo, isso vai causar, sabe o que na tua vida? Escravidão. Escravidão. Toda pessoa que não tem fé é escravo do seu medo. Grave isso. Toda vez que você não tem fé em uma circunstância ou um problema da sua vida, você se torna escravo desse problema, escravo dessa circunstância. Por isso que pessoas andam anos e anos com as mesmas circunstâncias, com os mesmos problemas, porque ele tem medo de encarar, tem medo de orar e tomar uma atitude de quê? De fé. E com certeza, a fé e o temor, eles não vão se misturar. Deus, irmãos, fala o que em Josué capítulo 1 e 9. Sede fortes e corajosos, Juízes 6:10. Não temais os deuses dos amonitas. Sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo. Deus sempre fala para que nós não tenhamos medo. Agora, como que você vai orar e você não tem fé? Que milagres vão acontecer? Se você tem medo do que você pede, você é escravo do seu medo, e esse medo vai atrair forças malignas. O medo, ele atrai a incredulidade, o medo vai te paralisar. A verdade equilibrada nos liberta. O diabo procura enganar-nos, escondendo o quê? A verdade de nós. O diabo quer nos levar aos extremos. Pensássemos que são passivos ou até mesmo inexistentes. Olha, querido, quando você acredita em Deus, mas não acreditar uma fé que todo mundo acredita. Eu vou com fé em Deus. Não, é uma fé operante. Queridos, a primeira coisa que você tem que acreditar é nos atributos de Deus. Por que Jesus, Moisés e Elias estavam com Jesus? Porque Jesus Cristo era Deus, eles não estavam ali porque Jesus era um homem, não, porque ele era Deus. E ali, Elias foi um homem que orou, Moisés foi um homem que orou, Jesus estava ali orando e havia a manifestação de Deus. Agora, sabe por que nós não temos fé? Porque nós confundimos as nossas orações com atributos. Nós confundimos as nossas orações. Nós damos atributos para os demônios que eles não existem. Nós potencializamos, o nosso medo vai potencializar aquilo que os demônios podem fazer. Os demônios não possuem os atributos de Deus. A primeira coisa que eu quero falar para você, os demônios não sabem todas as coisas. Coloca isso na tua cabeça. Os demônios não sabem todas as coisas. O diabo e os seus demônios não conhecem todas as coisas. O diabo e os seus demônios não conhecem a sua mente. A sua mente só Deus conhece. Ele não sabe quais são os teus pensamentos. Eles precisam esperar você fazer alguma coisa, ou você falar alguma coisa para eles saber o que tem dentro de você. Presta atenção. Você está tendo atitudes de incredulidade.
Aí você fala o diabo está sabendo. Por quê? Porque ele está vendo você fazendo isto. Com o passar do tempo, talvez eles se tornem familiarizados com os nossos padrões de comportamento. O diabo, a Bíblia diz que ele vive como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, o que ele faz? Ele vai estudar os teus comportamentos. O comportamento de incredulidade, o comportamento de medo, o comportamento de murmuração. E debaixo desses teus comportamentos, ele vai entender o que tem nos teus pensamentos. Ele vai entender o que está borbulhando dentro de você. Satanás não previu o final do seu ataque a Jó. Olha só, gente. Deus é que previu. Ele tão pouco esperava que a vitória viria a Jesus através da cruz. Ele achava que a cruz era o fim para Jesus. Ele achava que Jesus estava acabado quando morreu na cruz. Mal sabia ele que Jesus Cristo, quando ressuscitou, pegou as chaves da morte e toda a legalidade, toda a maldição foi derrotada no nome dele. Outra coisa, os demônios não podem estar em toda parte, em todo tempo. O demônio não pode estar aqui e agora lá na sua casa, não. Eles não têm esse atributo. Eles não têm um atributo de estar em todo. O diabo não pode estar aqui em outro lugar. Também, querido, nós temos que entender isso. Só quem tem esse atributo é Deus. E bispo, o que é que tem um demônio? É outro demônio, mas um que está aqui não pode estar em outro lugar. Irmãos, nós temos que entender que Deus é que tem o poder. Por isso que quando oramos, milagres acontecem quando você sabe quem é que tem o atributo todo-poderoso. Os demônios não são onipotentes. Queridos, quando Davi cantava cânticos ao rei Saul, o espírito maligno que atormentava o rei Saul ia embora. Um poderoso louvor, uma poderosa adoração ao Senhor afugentam forças malignas. Esses atributos Satanás não tem. Por isso que muitas vezes você não ora, porque você dá esses atributos para Satanás. Você dá esses atributos para forças malignas. Características que pertencem somente a Deus. Então, nós vamos estudar os atributos de Deus. Para você tirar nessa noite, em nome de Jesus, todo o bônus que você tem dado para Satanás. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é onisciente. Ele, onisciente, é o quê? Ele sabe todas as coisas. Eu acabei de dizer para você que o diabo, ele não sabe todas as coisas, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que passou, Deus sabe o que é agora, e Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Então, quando você ora em nome de Jesus, querido, você está orando a um Deus que tem controle de tudo. Um Deus que tem controle da história, um Deus que tem controle do cosmos, um Deus que tem controle da natureza, um Deus que tem controle do sol, da lua, da chuva, da terra. Você está orando no nome de Jesus. Você tem que entender isso. O segundo atributo é onipresente. O que é onipresente? Ele está em todas as partes. Ele está aqui, ele está agora lá no Japão. Ele está agora dentro da prisão. Ele está em qualquer lugar. Porque Deus ele não está parado num só lugar. Enquanto o diabo precisa de vários demônios em vários lugares. Deus não. Nunca esqueça que Deus não é igual ao diabo. Que Deus não está medindo força com o diabo. Porque o diabo não tem força nem poder para medir com Deus. Mas entre Deus e Satanás existe nós, os homens. E nós, através da nossa fé, vamos declarar: olha, Satanás, você não é onipresente. Só o meu Deus é onipresente. O teu Deus é onipotente, Ele é todo poderoso. Declaro: o meu Deus é todo poderoso. Então, quando você sabe que o teu Deus é todo poderoso, você vai ter uma fé inabalável. O meu Deus é todo poderoso. Essa doença, o meu Deus é todo poderoso.
Esse problema financeiro, o meu Deus é todo poderoso. Está uma crise no Brasil, mas o meu Deus é todo poderoso. As portas estão se fechando em todo lugar, mas o meu Deus é todo poderoso. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O teu Deus, o meu Deus, ele é poderoso. Então, querido, quando você tem medo, é uma porta aberta para os demônios. Os demônios vão te atacar. Os demônios vão colocar dúvidas. O demônio vai colocar desobediência na tua vida. O demônio vai colocar engano, porque ele não tem onipresença, ele não tem onisciência, ele não é onipotente. Mas a Bíblia diz que ele é enganador, ele é mentiroso, ele é o ladrão, ele mente desde o início. Ele vai mentir para você. E talvez nessa noite a mentira de Satanás na tua vida tem sido mais verdadeira do que a verdade de Deus. Mas no nome de Jesus, todo medo da sua mente está bloqueado nessa noite, em nome de Jesus. Eles não possuem os atributos de Deus Todo-Poderoso. Queridos, Satanás não é páreo para Deus. Satanás não é páreo para o nome de Jesus. Satanás não é páreo. Os demônios foram derrotados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Coloca isso na tua cabeça. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Todos nós morremos com Adão, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou todo o seu sangue até se verter em água, e ele derramou todo o seu sangue. Ele foi a oferta completa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para quê? Para que você tivesse toda a autoridade sobre principado, potestade, forças espirituais do mal, demônios, principado, qualquer coisa que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, quando eles estavam aqui no Monte da Transfiguração, Jesus estava mostrando para esses discípulos que quando nós oramos, milagres acontecem. Quando Jesus começou a orar, eu estou falando dos atributos para me chegar aqui onde eu quero chegar, na pregação. Quando Jesus começou a orar, a primeira coisa que foi transfigurou a sua face. Faça da sua vida uma vida de oração transformadora. Quando você começar a orar, vai ser transformada a sua face. A sua vida vai ser transformada. Enquanto Paulo orava, sabe o que aconteceu? Deus abriu o cárcere, irmão. Se você orar como Paulo, Deus vai abrir as portas que estão fechadas para você. Em Atos 16, versículo 25 e 26 fala: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Que hora? Meia-noite, eles cantavam, eles oravam, eles cantavam hinos a Deus. E os outros presos faziam o quê? Escutavam. E de repente o que, irmãos? Quando eles oravam, de repente o quê? Quando eles cantavam. Houve uma oração para trazer todo esse de repente. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. De quem? De todos. A oração é que vai trazer o de repente. O de repente. Sabe aquela hora que você está esperando de repente não vem? Porque faltou a oração. A oração é que vai trazer o terremoto. A oração é que vai fazer com que os alicerces, os cárceres que o diabo colocou na sua vida se movam. A oração é ela que vai abrir todas as portas da sua vida. A oração é que vai soltar você de todas as prisões em nome de Jesus. Declare isso sobre a tua vida. Declare isso. Enquanto Pedro orava, o coxo foi curado. Ore como Pedro e veja os milagres acontecerem.
E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona, que é 3 da tarde. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nesse, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos foram o quê? Firmados. Olha, irmãos, olha o que aconteceu quando ele orava. Olha o que aconteceu quando ele orava. O milagre aconteceu. Um homem que era aleijado desde o ventre da sua mãe foi levantado. Sabe por quê? Porque a oração trouxe esse poder de Deus sobre a vida de Pedro. A oração trouxe esse mover de Deus sobre a vida de Pedro. Faça a sua vida uma vida de oração. Faça da sua vida algo sobrenatural. A bispa, mas foi Paulo. A bispa, mas foi Pedro. A bispa, a senhora falou de Moisés, falou de Elias, falou de Jesus. Queridos, estes sinais seguirão aos que creem. Estes sinais. Nós estamos esses dias, as pessoas estão ficando desempregadas. Mas irmãos, tem irmãos na nossa igreja que está arrumando emprego. Olha, é uma situação que poderia ser, tem pessoas que estão arrumando emprego. São pessoas que estão recebendo propostas melhores. Presta atenção. Sabe por quê, irmão? Porque se tua fé depender só do que os homens estão fazendo, não é fé, isso é conveniência. Agora, acontecer algo no tempo de crise, irmãos, isso é milagre. Isso só vai acontecer quando você orar. Você buscar a presença de Deus. Muitas pessoas estão desistindo disso na sua vida. A Bíblia diz, no versículo 32 de Lucas 9, no versículo 31, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Jesus está falando com Moisés, com Elias. O 32, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram sua glória os 2 varões que com ele estavam. Eles viram Jesus, ouviram a conversa e viram a glória de Deus. Ao se retirarem, esses de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua. Olha o que Pedro falou. Vamos fazer uma tenda. Uma tenda é tua, a outra tenda é de Moisés, a outra tenda é de Elias. Olha que coisa maravilhosa. Quem não queria, irmãos, fazer uma tenda para Elias? Você não queria falar com Elias? Eu queria. Para saber como é que ele fez cair fogo do céu e fez o fogo lamber a água. Você não queria falar com Moisés? Para saber como é que ele transformou o rio todo em sangue? Ele falou: vamos fazer uma tenda. E outra de Elias, porém, o dizia: enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E se encheram de medo ao entrarem da nuvem. Presta atenção, irmão, isso aqui é a glória de Deus. Aqui eu não estou mais falando dos demônios que eu estava falando. Eu estou falando da glória de Deus, da presença. A presença de Deus trouxe medo para os discípulos. Sabe por quê? Porque a glória de Deus é a manifestação de Deus, do caráter de Deus. Então a glória de Deus, ela traz vida e ela traz morte. Quando os sacerdotes entravam no Santo dos Santos, a roupa deles era amarrada e tinha um sininho. Enquanto eles estavam no Santo dos Santos, aquele sininho batendo, é porque a glória de Deus não tinham matado. Mas se parasse, eles puxavam pela corda, porque ele estava em pecado e a glória de Deus podia matá-lo.
A glória de Deus, irmãos, é algo sobrenatural. Mas só que você tem que conhecer. Porque algumas pessoas têm medo de se envolver com Deus. Elas têm medo de orarem, de buscarem. Queridos, quando você for orar, não tenha medo. Primeiro, as suas orações não vão ser respondidas porque pelo que você é, mas a tua oração vai ser respondida pelo nome de Jesus. Tudo que pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Não é só o padrão da tua vida que traz resposta, é o nome de Jesus, é a graça de Deus sobre a tua vida. E quando eles estavam com medo, imagine o Abraão aqui, a Hanani está aqui, o bispo está aqui, a gente está aqui, aí está Moisés, está Elias. Se eu fosse, estava assim, meu pai do céu. Aí daqui a pouco vem uma nuvem, e a gente não vê nada. Aí nós já estamos com medo. Aí daqui a pouco, no meio da nuvem, vem uma voz. Este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele eu vi. Tinha gente que ia correr. A voz de Deus se manifestou no momento que eles estavam orando. E Deus falou: esse é o meu filho, esse é o meu eleito. Este fui eu que elegi antes da fundação do mundo para que viesse. Este é o meu filho. E ele falou algo muito importante no final. A ele ouvi. Gente, que tremendo. Dê ouvidos a ele. Dê ouvidos ao meu filho. Dê ouvido ao meu eleito. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Jesus estava só. Eles se calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Olha só. Eles ficaram calados. Jesus continuou em oração. Irmãos, eu não sei quantos dias Jesus levou para encontrar Moisés e Elias. Eu não sei quantos momentos a sós ele teve com Deus. Mas eu vou te contar aqui uma coisa. Quando nós oramos, milagres acontecem. E não é aquela oração superficial. Não fica assim, oh Deus, eu vou morrer de fome. Não. Choro não é fé. Choro não é fé. Só tua necessidade não é fé. Só o teu problema não é fé. Só a tua escassez não é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. É você ter certeza. Você não precisa fazer orações longas, não. Tem pessoas que vão pedir um pacote de biscoito para Deus, ora 50 minutos. Você só vai dizer, Senhor, todas as coisas, o Senhor já supriu as minhas necessidades e eu estou precisando de um pacote de biscoito em nome de Jesus, amém. Aí você vai orar outras coisas. Sabe? Muitas vezes as tuas orações têm sido interrompidas porque você tem medo. Hoje eu quero te oferecer, ou você ora com medo, ou você ora com fé. Ou você toma a posição diante de Deus de dizer assim, Senhor, eu preciso de fé. Senhor, eu preciso exercitar a minha fé. Comece a exercitar a tua fé hoje. As pessoas falam assim, nós não sabemos quando o nosso país vai se recuperar. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. É verdade. Existe o Covid-19 que está matando gente. É verdade ou é mentira? É verdade. Mas eu vou te falar aqui uma coisa. Essas são as situações que nós estamos vivendo. Mas você pode mudar essas situações através da sua fé. Através da fé em Jesus Cristo. Você não pode ter medo, igual o salmista Davi, eu não temerei as más notícias. Eu não vou temer, ainda que o exército se levante, eu não vou temer, ainda que eles planejem uma guerra, eu não vou temer os meus inimigos. Não tema os teus inimigos.
Seja forte, seja corajoso, suba para o monte, vai orar aqui. Quando eu falo monte, não é você ir só no lugar. O monte é o seu momento a sós com Deus. E no nome de Jesus, nessa noite, eu quero declarar que nesses dias você vai viver o sobrenatural. Eu quero declarar que a sua família vai viver o sobrenatural. Eu quero declarar para os pastores que vocês vão viver o sobrenatural na igreja de vocês. Eu quero declarar que as pessoas vão viver o sobrenatural na vida financeira. Eu quero declarar que vocês vão viver o sobrenatural na vida emocional dentro da casa de vocês. Eu quero declarar em nome de Jesus que a nossa sorte vai ser transformada, vai ser mudada. Se você crê nisso, declare. Liga o jornal, vê as notícias, é isso? Essa é a realidade, essa é a circunstância. Mas eu vou, em nome de Jesus, orar. E eu quero, na minha oração, o meu patamar, como fala no Flamengo, nós estamos em outro patamar. O meu patamar vai ser Moisés, o meu patamar vai ser Elias, o meu patamar vai ser Pedro, o meu patamar vai ser Paulo. E você vai declarar a fé sobre tudo o que você fizer. Queridos, nós somos homens de Deus, nós somos mulheres de Deus, nós somos os filhos de Deus aqui na terra. Nós somos aqueles que somos herdeiros dele, co-herdeiro das promessas. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. A Bíblia diz que nós temos coragem, que nós temos força. E com todas essas coisas que a Bíblia diz, nós vamos profetizar sobre as nossas casas, sobre as nossas cidades, sobre a nossa nação. Nós vamos nos levantar em oração. Nós vamos declarar o poder de Deus, a manifestação de Deus. Você vai estar dentro da sua casa e eu profetizo que você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir. Você vai ouvir Ele te guiando, Ele te falando, Ele te admoestando, Ele te exortando, Ele dizendo: filho, é assim que você vai fazer. São dias de milagres. Todas as circunstâncias que nós estamos vivendo são dias de coisas sobrenaturais acontecerem, de coisas extraordinárias, coisas que os nossos olhos ainda não viram e os nossos ouvidos não ouviram. Coisas que você ainda não experimentou. Você que é pastor da sua cidade, agora onde você estiver, eu declaro coisas sobrenaturais, milagres sobrenaturais sobre a sua igreja. Nós vamos viver o melhor de Deus nesse tempo. Nós somos a igreja de Jesus e Cristo é o cabeça e nós seremos guiados. Amém, igreja? Amém?